Toda vez que eu entro na ocupação, eu imagino a musicoterapia sempre como uma grande rede, né? Não a rede de pesca, a rede onde você deita e se aconchega, balança para lá e para cá, pensa na vida, sonha. É essa musicoterapia que eu imagino acontecendo com aquelas crianças quando nos vem chegando. Porque se a rede possibilita o descanso e o sonhar, a musicoterapia também possibilita isso. Quando a criança vem chegando com o instrumento e fala, deixa eu tocar, quantos sonhos ela está querendo tocar quando pede um instrumento pra gente? Então, minha última experiência acompanhando a rotina de trabalho de musicoterapeutas aconteceu na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e eu conheci um trabalho desenvolvido por um coletivo de musicoterapeutas. O nome desse coletivo é Reconstrução. Eles têm uma história bastante interessante, é um grupo de amigos musicoterapeutas que ficou sabendo de um incêndio dentro de uma ocupação por moradia, a ocupação Douglas Rodrigues. Esse grupo de amigos musicoterapeutas, eles tiveram a ideia de ir até essa ocupação e realizar algum tipo de intervenção para acolhimento das crianças e da comunidade de uma forma geral, após esse evento traumático que foi o incêndio. Mais de 500 famílias perderam suas moradias, seus barracos foram queimados, algumas pessoas morreram. E esse grupo de musicoterapeutas então pensou, vamos fazer algo lá. Quando esse grupo chega, eles começam a perceber uma receptividade da comunidade e eles então têm a ideia de sistematizar um projeto lá. Aquilo que a princípio começa com a intenção de ser pontual, eles então acabam fazendo disso um projeto mais estendido. A partir daí, esse grupo de amigos criam uma identidade para esse coletivo. Reconstrução, porque eles chegam numa comunidade num momento de intensa reconstrução. Reconstrução das suas casas, reconstrução das suas formas de existir ali e, junto com os musicoterapeutas, mediada por reconstruções musicais. Eu tive a oportunidade de entrar junto com eles no trabalho que eles realizam então dentro da ocupação Douglas Rodrigues. E uma das coisas mais fortes e mais potentes do trabalho desse coletivo é o momento de chegada na comunidade. Eles não chegam de uma forma qualquer, eles chegam por meio de um cortejo. Como é que é isso? Os musicoterapeutas chegam, andam pelas vielas, tocando seus instrumentos, corda, percussão, uma música característica, já conhecida já da comunidade. E conforme o coletivo de musicoterapeutas vai caminhando pelas vielas e aquela sonoridade do Reconstrução vai preenchendo aquele lugar, as crianças começam a aparecer pelas janelas, abrir as portas das casas, começam a correr e aquele cortejo vai tomando um corpo maior. Esse cortejo tem muito a ver com os adultos perceberem a potência das crianças também e dos jovens, né? E olharem para aqueles jovens e crianças como seres produtores também, né? De arte, de resistência, como força mesmo dentro da comunidade, assim. E não Conforme as crianças vão chegando, os musicoterapeutas vão oferecendo instrumentos musicais, elas vão somando musicalmente ali e assim vão caminhando, tocando e cantando até chegar ao local do encontro. E o encontro então voltado para crianças e jovens, um trabalho bastante interessante porque foi super desafiador para esse coletivo de musicoterapeutas que chega com uma determinada pretensão. Eles chegam nessa comunidade com a intenção de fazer a musicoterapia convencional, que haviam feito até aquele, que conheciam até aquele momento.
e traçam seus objetivos terapêuticos, seus planejamentos de sessões de terapia. Mas quando chegam na comunidade, percebem que aqueles modelos convencionais de se fazer musicoterapia não são suficientes para o que eles encontram ali. E isso provoca neles a necessidade de construir uma outra forma de trabalhar. Isso é uma das coisas mais incríveis do Reconstrução. Porque eles não tinham nenhuma previsibilidade de como os encontros iriam acontecer. Então, de que forma eles controlariam o trabalho que fariam? Era muito bonito de ver como a comunidade se relacionava com esses musicoterapeutas numa posição de igualdade, não numa posição de que agora vocês chegaram e vocês são, né, os donos do saber. Mas não, assim, era uma coisa de acolhida, de entra na minha casa, toma um café, o almoço está pronto, ainda tem comida, vamos lá. E como é que está o cenário das eleições? Era um tipo de conversa sobre os cenários políticos, sobre as formas de existência ali naquela comunidade, mas numa coisa assim, muito na horizontalidade. Muito dissolvido, assim, esse lugar desses musicoterapeutas dentro dessa comunidade. Foi bem interessante também conhecê-los. Diante de todas as experiências que eu tive a oportunidade de construir no doutorado, uma coisa foi ficando bastante clara para mim, de que a gente, musicoterapeuta, social e comunitário, tem muito parceiro por aí, tem muita gente criativa ao extremo, dando uma nova roupagem para essa musicoterapia nesses campos sociocomunitários. E eu acho que isso só vem a somar, só vem a fortalecer e a inspirar cada vez mais, para que a gente crie e recrie quantas vezes for necessária essa musicoterapia e que transgrida quantas vezes for necessário os limites de uma prática convencional, porque assim a gente potencializa a nossa prática. Eu faço musicoterapia, olhando esse homem social, que cria e desenvolve sua existência na vida cotidiana, e que ali ele cultiva, aprende, constrói, destrói, modos de pensar, modos de ser, né? A arte afeta as pessoas. E a música, como obra de arte, né, ela também afeta as pessoas. E para isso não precisa de um mundo interior, para ser revelado, nada disso. Porque acontece uma outra produção de saúde, que é na relação. Es la transformación de niños que se sentían atacados y que necesitaban atacar en niños que se sentían contenidos y que podían producir entre ellos como grupo para poder fortalecerse y poder mostrar a los demás
que ellos también tenían cosas para mostrar y podían ser creativos. Los modos de vida gallenche se manifiestan en las estéticas cotidianas, en sus formas de hablar, en sus formas de caminar, en las formas de organizar el espacio de una casa, en las formas de organizar los espacios de los barrios, las ruas, las plazas, las distancias que hay entre una casa y otra casa, en las formas que cada barrio, cada comunidad tiene de preservar su intimidad, las paredes de las casas, las formas arquitectónicas, los colores en que una comunidad dibuja su vida, pinta su vida, y cómo todas esas estéticas que tienen que ver con ritmos, con melodías, con densidades, con texturas, con timbres sonoros, pueden ser formas de aprender y de conocer los modos de vida. Que eu acho muito legal, porque ele diz o sonho dele é que a gente viva num mundo comum. Mas o mundo comum não é uníssono, é polifônico. E a gente todo mundo lá! Construção!